A paz do Senhor, meus irmãos, é com muito prazer e alegria que estamos nessa oportunidade para fazermos a nossa pré-aula concernente à lição 6 do dia 11 de maio de 2025. O tema da nossa lição é a cura de 10 leprosos e gratidão de um. Estamos nesse trimestre estudando, é o segundo trimestre, os milagres de Jesus, o poder transformador da cura divina, comentada pelo nosso pastor Gilvan, claro, e estamos então dando sequência aos nossos estudos nas lições bíblicas dominicais. Nossa pré-aula, que atendendo o pedido do nosso irmão, que houve um imprevisto, ele me pediu para que eu fizesse essa pré-aula. Estamos aqui para obedecer. Eu quero cumprimentar o nosso pastor Aldair Gonçalves Dias, cumprimento o nosso diretor executivo da nossa diretoria bíblica dominical, pastor Jean Figueiredo. Cumprimento o pastor Gilvan, nosso comentarista desse trimestre. Cumprimento os nossos superintendentes, nossos professores, companheiros, secretários e todos que participam da nossa escola bíblica dominical. Que Deus abençoe a cada um grandemente. Cumprimento também aos irmãos nas congregações que têm dedicado a esse estudo da palavra de Deus e tem valorizado as nossas revistas, tem valorizado a escola bíblica dominical. E todo crente que prospera é porque ele gosta de aprender. Ele gosta de culto de ensino, ele gosta de escola bíblica dominical, ele gosta de ler a Bíblia, de ouvir a palavra. Então, esses irmãos, eles são prósperos. Eles estão sempre buscando meditar na palavra de Deus. Salmo 1 diz que são estes como árvore plantada junto a ribeiros de água, que produz o seu fruto na estação certa, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são estes como a moinha que o vento espalha, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, irmão, nós estamos aqui diante da cura de 10 leprosos e a gratidão de um. Essa lição nos fala muito em gratidão. Gratidão daquele que recebeu a bênção do Senhor. Veja bem que em 10, somente um voltou para agradecer. Mas qual foi a recompensa dele? Nós vamos ver aqui, vamos estudar que a recompensa dele foi a salvação. Então implica dizer que, ou implica entender que a gratidão, ela é um canal de bênção. Gratidão a Deus, ele nos leva a uma dimensão excelente, né? Leva à salvação. Então, nós temos o texto áureo que diz: ele vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram limpos. A verdade prática diz: Jesus é a nossa alegria nos tempos de aflição. Irmão, nós vemos aqui nesse texto áureo, nesse versículo, alguns pontos importantes. Que primeiro, que Jesus os viu. Aqui, a partir do momento que eles clamaram, então Jesus os viu, se compadeceu deles e se dispôs a curá-los. E deu-lhes uma ordem: ide e mostrai-vos aos sacerdotes.
Então, para que eles obtivessem a cura, eles teriam de obedecer o mandato de Jesus. Eles teriam de ter uma iniciativa e teriam de crer. Precisavam fazer alguma coisa diante da palavra do Senhor. E eles se prontificaram e obedeceram. Foram os sacerdotes. Os sacerdotes eram encarregados de examinar o leproso e ver a condição de saúde que ele se encontrava, ou do agravamento da enfermidade. Então, desde Levíticos, né, no tempo lá do tempo da lei, que já era incumbido aos sacerdotes de realizar, de fazer esta obra. Tinha essa obrigação, né? Essa atribuição era dada aos sacerdotes. Então nós vemos que indo eles, ficaram limpos. Eles alcançaram a sua bênção a partir do momento que eles obedeceram, que foram encontrar com o sacerdote. A nossa lição aqui, ela está registrada em Lucas, no capítulo 17, do verso 11 ao 19. Eu não vou ler para não tomar tempo, né? Que aqui vai relatar sobre esse fato que aconteceu ali, do encontro de Jesus com esses leprosos. Nós vamos para a lição e assim nós vamos usando os versículos, a palavra, conforme ela for nos dirigindo aqui. Então, a introdução. A caminho de Jerusalém, Jesus caminhava pela fronteira entre o território de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao seu encontro 10 leprosos. Entre estes havia judeus e samaritanos. Se não fossem a lepra, jamais eles poderiam ficar juntos. A doença da lepra iguala as distinções religiosas, pois a doença nivela os homens e a dor regula as barreiras raciais. Muito importante também essa lição, né? Aquela condição de miséria, de doença, levaram aquelas pessoas, né, que tinham uma certa contenda, que não se davam, né, não se comunicavam, mas diante desse infortúnio, eles então estavam juntos, estavam no mesmo barco ali, né, com aquela doença terrível, discriminados pela sociedade, isolados. Então eles estavam juntos, né? Acabou a diferença. Aí nós vemos o que adianta o orgulho humano, o que adianta a jactância, a vaidade, a soberba do ser humano, a discriminação. De nada adianta, porque o homem é feito de carne e osso. E o final do homem já está determinado. O homem veio do pó e para o pó voltará. Então esse corpo físico, ele tem um período de vivência na Terra, mas ele vai chegar o tempo que o corpo envelhece, é um corpo corruptível, e ele vai, então, morrer, né? E vai ser sepultado e vai se transformar em pó. Exceto para os nossos dias que estamos esperando Jesus, que se chegarmos eventualmente o dia do arrebatamento da igreja, podemos ser transformados. Mas esse corpo mesmo, ele não vai herdar, né, o reino de Deus, porque a Bíblia diz que carne e sangue não herdará o reino de Deus. Então, diante desse infortúnio, os samaritanos e os judeus estavam juntos e careciam da misericórdia de Deus, sofriam pelo mesmo problema. E essa enfermidade os uniu, né, nessa situação de discriminação e de isolamento social. Item 1. Na lei, os leprosos ficavam fora da cidade. Então vemos aqui, interessante, né, que assim como a lepra separava
as pessoas da cidade, que está no nosso tópico primeiro, nós vemos que o pecado também exclui da comunhão com Deus. Porque a lepra, irmãos, é um tipo, né, um exemplo de pecado. A lepra trazia separação, o pecado também traz separação. A lepra isolava as pessoas da sociedade, do meio, do convívio social. O pecado também separa as pessoas do ambiente saudável, separa as pessoas, igual o Salmo 1 diz, né? Os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos, né? Então, e nem os ímpios, né, não prevalecerão na congregação junto, nem os pecadores prevalecerão. Então, o pecado não prevalece junto dos salvos. Não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, um salvo, um homem de Deus, um homem santo de Deus, ele não tem como conviver com um homem pecador, porque as suas ações não se coadunam, não dão certo. Não dão, a Bíblia é enfática em dizer: não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, os pecadores, eles não permanecerão na congregação dos justos. Os leprosos, eles não tinham como ficar no meio social, eles estavam excluídos. Até porque a lepra era contagiosa. É exemplo do pecado também, que é contagioso. Se a pessoa conviver com um pecador, ele vai convivendo, né? É bem provável que ele também vai pegando, vai sendo contaminado. Então, é importante que a pessoa separe. A separação diz respeito à santidade. O homem santo de Deus, a mulher santa de Deus, ela é separada. Ele se exclui de tudo aquilo que o mundo oferece e abraça aquilo que Deus lhe proporciona, né? Então nós vemos que eles eram excluídos. Era exigido dos leprosos que ficassem afastados da sociedade, podendo... aqui está regredir, aqui, se não me engano, essa palavra aqui é regressar, né? Podendo regressar, caso ele percebesse que a doença havia desaparecido. Deveria, portanto, apresentar-se ao sacerdote, que o examinaria e o declararia limpo. Lá está em Levítico 14:7, essa atribuição ao levita. Jesus enviou os 10 leprosos ao sacerdote antes de serem efetivamente curados. E eles obedeceram com fé. Jesus curou-os enquanto estava a caminho. A pessoa que confia nele mesmo age antes da evidência de receber a cura. Então a pessoa tem que acreditar na palavra de Deus. Na lição passada nós estudamos sobre aquele cego de nascença e nós vemos que Jesus agiu na vida dele. Jesus, ele cuspiu no chão, fez um lodo, passou nos olhos daquele cego, né? E mandou que ele fosse ao poço de Siloé, que é o enviado, o poço, né, que significa enviado. E ele então obedeceu. Até que ele chegasse no poço, ainda não tinha sido curado. Mas depois que ele chegou, que lavou conforme a palavra do Senhor, então ele viu. O cego de nascença passou a enxergar. Veja, irmãos, isso aí é uma lição para nós. Os irmãos imaginam aquele Naamã, aquele comandante do exército da Síria, né? Quando ele foi encontrar com Eliseu. Ele chegou lá e ele esperava que teria uma recepção honrosa. E Eliseu somente mandou falar para ele lá e mergulhar no rio lá, 7 vezes no Rio Jordão. E ele ficou angustiado, amargurado com aquilo. Mas lá na Síria, lá na minha terra, tem rios da água mais limpa, né? Águas mais puras do que esse Rio Jordão aqui.
Se fosse para mergulhar 7 vezes, eu mergulharia lá. Mas o importante é que ele teria de fazer a palavra, de obedecer a palavra de Deus. Aí ele foi aconselhado dos seus servos e ele então resolveu a mergulhar. Até o sexto mergulho, nada ainda tinha acontecido. Mas quando ele completou o 7º mergulho, então a sua pele, ele foi curado da sua lepra. E a sua pele se tornou branca, né, como pura, né, uma pele limpa, uma pele sadia, como a pele de uma criança. Então nós vemos que a obediência, o milagre acontece num processo. É durante o processo que o milagre acontece, porque ele é acompanhado da fé. Todo milagre ele provém da fé, né? Para que haja milagre tem que haver fé. Se você crê que Deus vai te curar, que vai operar na sua vida, Deus vai resolver um problema, você continua seguindo com fé, crendo que Deus vai operar, que Deus vai abençoar. E num determinado momento imprevisível, você vai receber a bênção. Então assim é o fundamento da palavra. A palavra nos ensina desse jeito. Então é no processo, é durante, né? O milagre vai ocorrer durante o processo. E nós precisamos crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer que nós tenhamos fé, é nós acreditar que Deus é poderoso para fazer. Que Deus vai realizar. Mas como? A fé mesmo, ela se define como o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Então é crendo que vai acontecer. E a partir do momento que você crê, Deus vai operando, porque Deus opera através da fé. E tem 1 e 2. A indiferença racial, aqui seria a diferença, né? A diferença racial e religiosa. Essa diferença entre os samaritanos e judeus já durava mais de 500 anos. O distrito de Samaria ficava na parte central de Israel e era um proscênio de conflito desde o cativeiro do Reino do Norte, 722 a.C., quando os judeus retornaram à Babilônia. Os samaritanos foram seus maiores inimigos. Havia até mesmo um templo rival ao templo de Jerusalém. No tempo de Jesus havia uma barreira tão grande que parecia intransponível. Graças ao Evangelho de Jesus foram desfeitas todas as barreiras. A salvação também está à disposição tanto dos judeus como dos samaritanos, né? Marcos aqui 16 e 15, né? Conforme diz, ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então o evangelho é para toda criatura, a mensagem é para todos. Os irmãos lembram da passagem de Jesus com a mulher samaritana, né? No capítulo 4 de João, quando Jesus importa para ele passar ali por Samaria, na sua viagem que ele estava passando. E ali nós vemos bem que a própria mulher samaritana disse: Senhor, os judeus não se comunicam com os samaritanos. Ainda que Jesus estava comunicando com uma mulher, o que foi admiração para os discípulos. Então nós vemos que tinha essa rivalidade entre judeus e samaritanos. Vemos outro episódio também no bom samaritano, naquela parábola que Jesus mesmo contou, que passou o sacerdote de largo, passou o levita, mas quando veio um samaritano, né, diante daquele que estava ali caído, que tinha sido assaltado, estava quase morto, o samaritano se compadeceu daquela pessoa, não importando que ele fosse um judeu, mas tomou aquele homem, colocou no seu animal e levou para uma estalagem. E ainda deixou 2 dinheiros, né, ali, e falou: se esse dinheiro não der, quando eu voltar eu vou ressarcir, né, o que passar disso aí. Então nós vemos que
a Bíblia sempre nos relata dessa diferença entre o samaritano e os judeus, essa contenda, né? essa incompatibilidade religiosa, social, que já veio lá, conforme diz aqui, de 500 anos antes, né? A partir do ano de 722 a.C., do tempo do cativeiro babilônico. Vamos aqui no item 3, diz assim, 1 e 3, o que é a lepra, né? Então aqui vai definir o que é lepra e tal, o micro-organismo que produz, né? Que é o agente patológico. Mas aqui diz assim, o leproso deveria andar com a cabeça coberta para ser reconhecido à distância. Era obrigado a cobrir o lábio superior a fim de evitar contágio da doença. Lembrei agora da máscara, né, da Covid, que andar com a máscara tampando. Eles tinham que andar também com aquela máscara, né, tampando o lábio superior e com a cabeça coberta, para serem identificados, para que não chegasse perto de ninguém, porque as pessoas tinham medo do contágio. As pessoas eram realmente discriminadas. A cura dos 10 leprosos, aqui está um subsídio, mas achei interessante aqui, quando o pastor Gilvan ele colocou que a cura dos 10 leprosos é mais do que um relato de milagre, é uma lição poderosa sobre fé, obediência e gratidão. Veja bem, interessante isso aqui, ó. Aqui está incluído, ó, um milagre, quer dizer, um fato que não tem explicação humana, né? É uma lição poderosa sobre a fé. Porque pela fé acontece um milagre. E nela vem, nesse milagre, vem a obediência. Eles obedeceram e foram encontrar com o sacerdote. A gratidão que se manifesta num que voltou para agradecer a Deus e recebeu a maior bênção ainda do que a sua cura, do que foi a salvação. Né? Então, é um exemplo para nós de gratidão, para sermos gratos a Deus. Às vezes você acha que as coisas estão difíceis, mas quanta coisa boa tem feito. Ah, mas está difícil. Mas e a tua salvação? E o teu nome escrito no livro da vida? E a obra que Jesus fez para você na cruz do Calvário ali, derramando o seu sangue para pagar os seus pecados? Foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Pelas suas pisaduras nós somos curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um seguia pelo seu próprio caminho, mas o Senhor Deus Pai fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Veja o que Jesus passou por nós. E muitas vezes nós queremos ainda murmurar, achar que nós merecemos mais, nós estamos muito merecidinhos, né? Não agradecer a Deus, não chegar diante do Senhor. Está difícil, eu sei que eu estou passando por uma situação difícil, mas muito mais o Senhor tem feito por mim, e muito mais será a vitória que o Senhor vai me conceder, conforme Paulo escrevendo no capítulo 8, né? De Romanos. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Jesus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Então vamos seguir aqui o exemplo desse um leproso que voltou para agradecer a Deus. Somos chamados a viver pela fé, que não apenas espera por milagre, mas que também responde com gratidão e adoração. Que possamos, como o samaritano, voltar sempre aos pés de Jesus, reconhecendo sua bondade, glorificando a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas. Hoje eu lembrei do Salmo, né, 103, foi a leitura diária feita pelo irmão Gaspar Gonzaga, que ele falou ali aquele versículo, né?
no Salmo 103, que é Ele quem cura todo, Ele perdoa todas as tuas iniquidades. Mas aí o Salmo começa com essa gratidão, né? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, pois é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Olha o salmista falando para ele, né, mesmo. Ele falando para a alma dele. É Ele quem cura todas as tuas enfermidades. É Ele quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade. Olha, coroa de benignidade e de misericórdia. Ele foi coroado de espinho por nós, ridicularizado, mas Ele nos coroa de benignidade e de misericórdia. É Ele que enche a nossa boca de bens. Colocaram aquele vinagre, né, na boca dele, mas Ele coloca os bens na nossa boca. Ele enche a nossa boca de bens, de sorte que a nossa mocidade se renova como a águia. Glória a Deus. Então, irmãos, bendiz, né? Bendiz ao Senhor. Lá na frente, depois do verso 19 desse salmo, diz, ele exorta aos anjos também, né? Bendiz ao Senhor todos os anjos magníficos seus, que obedecem à voz da sua palavra. Bendiz ao Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que executais os seus beneplácitos. Bendiz ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiz ao Senhor, ó minha alma. Oh, glória! Bendiz ao Senhor todos vós servos do Senhor, que assiste na casa do Senhor. Nós vemos isso aí no Salmo, né? No outro Salmo, parece que, não sei se é o 117. Levantai as vossas mãos e bendizei ao Senhor, e dai-lhe glória, e dai-lhe honras, exaltai o seu nome, e bendizei ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus excelso, magnífico, de glória, poder e majestade, o Deus santo e eterno, onisciente, onipresente, onipotente, o Deus transcendente, e que é também imanente, porque Ele se faz, né, com teu Espírito, Ele está nos nossos corações, porque Deus derramou do teu amor aos nossos corações pelo Espírito Santo que nos tem dado, pelo teu Espírito, Espírito de conselho, Espírito de santidade, Espírito de sabedoria, Espírito de poder. Aleluia! Então vamos dar graças a Deus, vamos ser gratos a Deus. Aquele hino diz, né, mais grato a Ti, Senhor, mais gratidão a Ti, Senhor. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Abra os nossos corações para sermos mais gratos a Ti, pois o Senhor nos salvou. Os irmãos já imaginaram que o nosso nome está escrito no livro da vida? Nós estávamos, irmãos, como a Bíblia diz, que nós olhando da cabeça à sola dos pés, nosso corpo estava cheio de tumores, tumores não amolecidos, corpo chagoso, leproso, que é a lepra do pecado. Estávamos caídos no pó. Salmo 113. O Senhor olhando do céu, se curvou para ver o que está no céu e na terra. Ele olhou para a terra e viu nós lá caídos no pó. Então Ele nos levantou do pó. E ainda diz o próximo versículo, e nos ergueu do monturo. E ainda tem no outro salmo que diz que Ele nos tirou de um charco de lodo imundo.
Ao tirar-nos dessa situação, Ele nos lavou com seu sangue. Ele nos curou da nossa lepra. Curou esses tumores malignos que cobriam o nosso corpo e nos sarou. E nos colocou num alto retiro. E nos fez assentar com os príncipes do seu povo. Tudo isso Ele tem feito por nós. De que nós devemos ainda murmurar, reclamar? O que nós temos? Qual o direito que nós temos? Irmãos, fomos mais do que esses leprosos aqui, fomos curados. Fomos sarados. Lavados pelo sangue de Jesus. Efésios 1,7 diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. 1 João, capítulo 1, verso 7, diz, se nós andarmos na luz, conforme na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Os benefícios que o Senhor tem derramado na nossa vida é como uma cachoeira de bênçãos. É uma fonte inesgotável. O bem que o Senhor tem feito por nós. O amor de Deus para conosco. A fidelidade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. O irmão olha para si, olha para o seu coração e faz uma análise da sua vida. Considera o teu caminho, a tua vida. E veja até que ponto você tem sido grato a Deus. Você tem agradecido a Deus pelo seu pão de cada dia? Mesmo que você não tenha uma refeição completa, mas alguma coisa Deus tem te dado para comer, porque tem muitos que não têm o que comer. Tem muitas famílias na terra que a dona da casa não tem o que pôr na panela. As crianças chorando, passando fome. Em muitos países, até mesmo no Brasil, tem lugar que tem famílias que não têm o que comer. Mas Deus tem nos dado, tem nos feito abastado, tem nos abençoado. E essa lição nos traz uma forte reflexão sobre a nossa gratidão. Tomarmos, por exemplo, esse leproso, 1 entre 10. Veja a natureza humana. A ingratidão da humanidade para com Deus. O não reconhecimento das benesses de Deus. Dos benefícios de Deus. Que Ele tem feito a cada um. Não tem reconhecido. Mas nós agora temos a oportunidade de reconsiderar o nosso caminho. Reconsiderar as nossas ações. E colocar diante do Senhor, com toda a humildade e gratidão, a todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Aleluia! É maravilhoso, irmãos. Aqui o item 2 fala, vencendo a ingratidão. A lepra era a mais temida enfermidade daquela época. Muito contagiosa, era a doença que as pessoas teriam de ficar longe da família e sociedade. O sofrimento desses 10 leprosos que vinham marginalizados ou fora da cidade, vendo seus corpos se decomporem e o mau cheiro que eles tinham que enfrentar. Jesus avistou os 10 e teve compaixão deles. Aleluia! Então vemos aqui na nossa lição, quando Jesus viu eles aqui, ó, o verso
17, né? Vamos ler aqui vamos ler aqui o 16. Vamos ler aqui quando Jesus viu aqui, ó. O 12. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ele logo os viu e disse-lhes: ide, mostrai ao sacerdote. E aconteceu que enquanto iam, ficaram curados. Falamos aqui, né, que Jesus viu, teve misericórdia deles e eles obedeceram, né? Então vemos Jesus é compassivo, misericordioso, piedoso, longânimo e cheio de benignidade. Vamos ver aqui o item 2 e 2, um milagre espiritual. Ao comprovarem a cura, apenas um voltou para agradecer. Jesus perguntou: não fora 10, onde estão os 9? Somente aquele samaritano recebeu uma das melhores curas, não apenas física, mas também espiritual. Aquele samaritano revela o fato que não só foi a cura física, mas também salvo. Todos eles mostraram fé ao pedir a Cristo pela cura, a qual receberam. No entanto, só um alcançou a vida eterna por ter glorificado a Deus. Muitas pessoas eles ficam olhando só a cura da carne, do corpo, as coisas materiais. Igual aquele aleijado que vivia numa cama, né? Onde os seus amigos o levou, Jesus estava numa sala lá e eles levaram ele, abriram o telhado e desceram ele com a cama onde Jesus estava. E aqueles fariseus, doutores da lei ali, os judeus todos ali, observando aquela cena, ouvindo a mensagem do mestre, mas Jesus pegou, olhou para ele e falou assim, viu a fé dele e falou assim, perdoados estão os seus pecados. Caneta caiu aqui. E ele... Então houve uma grande murmuração. Mas quem é esse aí para perdoar pecado? Né? Aí Jesus falou: para vocês verem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, ele diz ao aleijado: levanta, toma sua cama e vai. Aí todos teve que ficar calado e admirado, né? Porque a maior bênção foi o perdão dos pecados. A cura do corpo, da doença, ela é bom, né? Nós precisamos de ter um corpo sadio, mas ela é secundária. O importante é a cura espiritual. Podemos tirar algumas lições, o item 3 aqui do 2. O nosso tempo aqui, irmão, já está indo 38 minutos já, vamos agilizar, né? Podemos tirar algumas lições de vida. Devemos valorizar o sacrifício vicário na cruz. É o que nós temos falado, né? Devemos valorizar o sacrifício vicário, o sacrifício que foi feito em nosso lugar. O sacrifício de Jesus morrer por nós para nos salvar. Somente Deus, na pessoa de Cristo, poderia realizar essa obra. Então ele realizou essa obra da expiação, expiou os nossos pecados, sacrifício vicário de substituição, onde ali ele, morrendo, cumpriu a justiça de Deus, nos justificou. Aleluia! Igual diz João em Romanos 3, 24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus nosso Senhor, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes sob a paciência de Deus. Então ali, né, nós somos então curados, né? Então nós devemos valorizar o sacrifício vicário na cruz do Calvário. Tem gente que não valoriza não.
Tem gente que não dá o devido valor, que não reconhece, é indiferente, é ingrato. Mas nós, né, que almejamos ir para o céu, que amamos ao Senhor e queremos ver o Senhor na sua glória, na sua grandeza, na sua majestade. Queremos ver o Senhor que é digno de todo louvor e toda honra e toda glória. Queremos estar com Ele, almejamos estar com Ele. Então nós valorizamos tudo que Ele tem feito por nós, porque nós não merecíamos nada. Né? Cristo era e é o médico dos pecadores. Só uma pessoa doente pode procurar um médico. Jesus aqui está falando sobre os médicos, né? Aqui é a lição que Jesus, ele não condena os médicos. A pessoa às vezes precisa procurar os médicos. Enquanto está no alcance do homem fazer o seu trabalho, Deus deixou essa sabedoria, essa capacidade para que as pessoas se aprofundassem no conhecimento da medicina e pudessem um servir ao outro com seus conhecimentos, com seus medicando, né, conforme o médico faz, acompanhando a saúde do corpo da pessoa. Mas nem tudo o médico pode fazer, porque muitas das vezes tem doença, tem situação que tem que ocorrer para ser curado só através de um milagre. E aí chega, né, na dimensão espiritual, aí chega no movimento e na operação da fé, a operação da fé, né, para que a pessoa alcance aquela bênção, alcance aquela cura daquela enfermidade. Aí o médico já não pode fazer mais nada. O médico somente, ele também vai admirar, né? Como que uma situação daquela, ele comprovando que estava irreversível aquela situação e houve um milagre. Não há explicação humana. O milagre não tem explicação. E a pessoa foi curada. Isso aí acontece muito, né? Muitas pessoas são recuperadas das suas enfermidades, das suas doenças, através da fé, através de um milagre. Então Jesus, no item 3, ele não condena a medicina, né? Pela fé, nós alcançamos o milagre. Muitos só andam atrás da cura por causa disso que a salvação não vem através da cura, nem das obras, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, às vezes a pessoa quer só cura, ele não busca salvação. Ele só procura alguma coisa, né? Aproximar de Deus quando ele está num estágio muito avançado da sua doença. Mas saiba que para ele alcançar a sua salvação, ele tem que buscar no Senhor, porque a salvação ela não vem por obras, não é pela ação de médico, ação de ninguém, mas somente através da fé que a pessoa vai alcançar a salvação. Então, irmãos, estamos terminando aqui, né? Falamos aqui da gratidão. Em gratidão nós devemos ser gratos. A conclusão: sejamos agradecidos por tudo que o Senhor Jesus nos tem proporcionado. Então fica essa mensagem da gratidão. Devemos ser gratos. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos parando, que nós já estamos 43 minutos, né? A aula vai ficando muito extensa, né? Vai ficando talvez cansativa, né? Mas que Deus abençoe os irmãos. A todos sejam abençoados nessa lição. O milagre, né, que Jesus opera é muito maravilhoso. A grandeza do nosso Deus, porque só Deus faz milagres, né? Só Deus faz um milagre verdadeiro, um milagre que nos traz benefício. Que Deus abençoe os irmãos, fiquem todos na paz do Senhor. Amém?